Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Hub Insights de hoje. Eu sou Leandro Diniz, sou o CEO e fundador da Hub Education. Hoje, no nosso bate-papo sobre educação, a gente vai falar sobre a importância dos jogos no processo de aprendizado dos alunos. Para isso, eu estou com um time aqui de feras, a Anne Solar, ela que é gerente de novos negócios da Galápagos, e também o Fernando Tsukumo, que é o consultor pedagógico. Sejam muito bem-vindos, obrigado pelo tempo de vocês. Anne, eu queria passar a bola para você, pedindo para você se apresentar um pouco mais, contar sobre o trabalho da Galápagos, que eu particularmente sou fã e que eu sei que tem ajudado aí milhares de crianças e jovens em todo o país em seu processo de aprendizado. Obrigada pelo convite. Bom, a Galápagos é uma empresa que já tem 10 anos de mercado. Em 2018, nós fomos adquiridos pelo Grupo Asmodee, que é um dos maiores conglomerados de jogos do mundo. E a partir disso, a gente conseguiu e começou a olhar com cada vez um cuidado especial para a área da educação. Né? A gente já sabia, já tinha recebido diversos cases dos usos dos nossos jogos para a área da educação. E como o DNA da empresa que acredita muito no jogo como uma ferramenta de união, de desenvolvimento, a gente começou a fazer cada vez um trabalho mais forte nisso. A gente tem visto muito e cada vez mais crescente no mundo o uso dos jogos na educação, desde a presença de pesquisas, inclusive é uma das áreas de atuação do grupo, né? É utilizar os jogos com pesquisas para entender como eles influenciam no processo de educação e de aprendizagem. E também vendo muito isso passando para a família e levando oportunidades de conexão e trabalhar habilidades sociais e também o conhecimento dentro de sala de aula. Perfeito, legal. Fernando, seja muito bem-vindo. Se apresente, por favor. Olá a todos. Bom, meu nome é Fernando, eu tenho trabalhado com a Galápagos já tem um tempo com consultoria pedagógica, e porque a minha empresa ela tem uma especialização em interface de jogos analógicos com educação. Então a gente acredita muito no poder do olho no olho e o poder dos jogos de tabuleiro para trazer mais conexão e trazer momentos mais significativos de aprendizado também, né? A partir disso a gente acredita que a Galápagos tem sido umas grandes expoentes nesse trabalho, né? Ela é pioneira de jogos modernos aqui no Brasil e com isso ela tem ajudado muito na divulgação desse conceito do uso de uns jogos que vão conectar, que vão fazer com que você tenha esse olho no olho, que você consiga desenvolver uma série de habilidades que normalmente a gente só consegue desenvolver socialmente. E isso acho que é uma das coisas mais interessantes que tem nos jogos analógicos, né? Perfeito. Eu queria até pegar o gancho em cima disso, Fernando, porque quando a gente fala de jogos, né, eu acho que a primeira leitura que vem na cabeça de todos são os jogos digitais, né? A gente já pensa em videogames ou jogos que as crianças podem usar o tablet, o celular. E uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu tive o prazer de conhecê-los foi justamente que é o contrário, né? E do ponto de vista educacional, quando a gente fala de jogos analógicos, o que isso significa? Que todos podem fazer, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco dessa questão do porquê dos jogos analógicos e como que começa esse processo, né, de experimentação do uso dos jogos na educação. Eu acho que a primeira coisa que seria legal a gente explicar é a diferença de um jogo moderno, né? Que eu acho que o jogo moderno ele é bem diferente do que a gente está acostumado, assim, que a gente jogou na infância, do que a gente teve contato, né? Ele traz ali a opção primeiro de uma rejogabilidade, de inovação na mecânica, de uma experiência cada vez mais diferente e nova para a pessoa que está jogando. Ele tem uma duração que ela é controlada, né? Então não é aquela coisa de você vai sentar e você vai ficar 3 horas jogando. Então isso facilita muito você também levar para o processo de aprendizagem dentro de uma sala de aula. A gente está falando muito da questão do protagonismo. Não tem quase nenhum aspecto de sorte, então é realmente a pessoa ali, ela vai ter que tomar as decisões, ela vai ter que tomar isso ali em frente. Então isso já traz uma questão um pouco diferente. A outra que a gente também fala, né, já comparando um pouquinho com o digital, é que no analógico tá todo mundo ali vivendo aquele momento e experimentando aquele momento 100% junto, né? Sim. E isso facilita muito dentro de uma sala de aula, até em termos de vista, às vezes, de um professor, que ele está ali participando e guiando todo mundo naquela experiência.
É um jogo que ele pode participar também, né? Ele não é um jogo que você transfere a experiência para o aluno. E aí acho que até gostei disso que você falou da rejogabilidade. Também não é um jogo que tem começo, meio e fim. Ele é um jogo que ele se constrói a partir das pessoas e que o professor está junto ali, ou até nesse momento que a gente está vivendo ainda, né, de isolamento social, que os pais dentro de casa também de repente estão ali junto com os jogadores, né, com os filhos, com as crianças. É isso mesmo, Fernando? Eu acho que é interessante a gente pensar que antes de existir jogos digitais, existiam jogos, né? A expressão jogos analógicos ela só surgiu a partir do momento que começaram a existir jogos digitais, né? E embora eu acho que realmente a gente tem coisas muito legais que aparecem a partir de jogos digitais, hoje em dia eu acho que existe um foco um pouco grande dos jogos digitais, dos jovens e das crianças nos jogos digitais, né? Eu acho que está começando a ter agora um resgate cada vez maior para que as pessoas possam sair do digital e possam se conectar mais com os outros, né? Então, aquela coisa do disconnect to connect, né? Desconecte-se para conectar. Então, é um pouco essa ideia, né? Porque já que eu não estou no digital, eu consigo estar em volta com outras pessoas. Em oficinas que a gente faz, normalmente a gente ouve muito as pessoas falarem: poxa, obrigado, meu filho ficava o dia inteiro no jogo digital e agora ele está chamando os amigos em casa para jogar. Eu já tive pais que vieram exatamente falar essa palavra, essa frase para mim, e eu acho que isso é muito valioso, né? Porque do mesmo jeito que eu não vou gostar que meu filho fique no jogo digital o dia inteiro, eu não vou gostar também se ele ficar o dia inteiro só lendo livro, o dia inteiro fazendo qualquer coisa. Então, assim, eu acho que o problema não é ser jogo digital ou ser jogo analógico, ou ser qualquer outra coisa. O problema é ser só isso. Né? Então eu acho que a gente tem uma série de questões hoje em dia onde os jogos são desenhados para atrair, digitais são desenhados para atrair a sua atenção no máximo possível e viciar o máximo possível. Isso que é a grande questão, né? Então, a partir do momento que a gente começa a oferecer outras opções e opções saudáveis de lazer, eu acho que a gente está começando a aumentar o repertório de habilidades, de valores e de uma série de saberes que a gente tem que desenvolver com os nossos jovens, os nossos crianças, que vão ser muito úteis no futuro, né? Tem um grande psicólogo de estudantes, ele estuda comportamento de animais e ele fala que brincar é se preparar para o inesperado. Né? Eu acho que é isso. Então, se a gente sabe disso, então é importante não ficar só treinando uma coisa só. Você vai treinar uma série de coisas diferentes, porque você não sabe o que você vai precisar no futuro. Né? Se é verdade aquela história de que a maior parte das profissões que a gente vai ter no futuro, elas não existem ainda, eu acho que a grande pessoa que fala, olha, você precisa desenvolver isso para o futuro, porque isso vai ser importante, ela tá chutando, porque na verdade ela não sabe o que vai ter. Né? O que a gente sabe que é importante, e isso a gente pode ter certeza, é que é importante a gente gostar de aprender. E os jogos trazem isso de uma maneira mais maravilhosa possível, porque a partir daí a gente tem o Vygotsky, né, que é o grande teórico, um dos grandes teóricos de educação, ele fala da ZDP, né, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Né? A partir do momento que ela fala isso, que é aquela cenourinha que você põe na frente da pessoa para que ela queira um pouco mais, e a ideia é que se você põe muito longe, ela se desestimula e não quero mais. Se fica muito perto, ela rapidamente consegue o que ela quer e ela também se desestimula porque ela já conseguiu. O que os jogos fazem é trazer naturalmente essa distância ideal para que você queira seguir em frente, continuar, e isso é a coisa mais maravilhosa que tem nos jogos. Perfeito. Isso é uma discussão que a gente tem bastante, assim, que é justamente sobre essa curva de aprendizagem que o jogo ela traz, né, Tsukumo? Ela é muito rápida. Então, até falando de habilidades que você trabalha dentro do jogo, hoje a gente pensa muito em preparar um jovem, uma criança com habilidades para o futuro, né? No mercado de trabalho você precisa ter o conhecimento, mas você também precisa ter aquelas habilidades, as soft skills. Sim. Comunicação, empatia, trabalhar em grupo. E o jogo, ele trabalha tudo isso. E você trabalha num laboratório, que é um laboratório, você está lá, você está fazendo teste, e você consegue reconhecer muito fácil onde você precisa melhorar. E terminando aquilo, você começando outra partida, você tem a capacidade de evoluir. E muitas vezes, quando a gente fala, às vezes, de um processo dentro de escola, né, principalmente de aprendizagem, uma prova, quanto tempo você vai ter até fazer outra prova?
quanto Perfeito. tempo você vai ter até outro trabalho em grupo. E o jogo, ele tá ali, é instantâneo. Você percebe na hora se você se comunicou bem, aonde que foi a falha, o que você sentiu. Então, ele é um laboratório, assim, maravilhoso para você entender tudo isso que está acontecendo, né? E que Eu acho que desenvolve... isso é legal porque quando... Só desculpa, Leandro, porque Imagina, fica à essa parte vontade. do feedback instantâneo que o jogo traz, ele é muito interessante, né? Porque se você tem um recorte lá e você está fazendo com que esse recorte você possa ter todos esses testes de hipóteses que normalmente a gente tem, a gente consegue testar instantaneamente e rapidamente ter o resultado daquela estratégia daquela opção, daquele dilema que eu tive como escolha, né? E a partir disso eu consigo aprender de duas maneiras. Ou eu erro, e quando eu erro, eu tenho a oportunidade de testar uma nova forma de fazer aquela coisa, ou então eu acerto, e quando eu acerto, eu reforço um comportamento que foi interessante, né? Então, eu costumo dizer que, por ser um recorte, ele é interessante porque vamos pegar um jogo bem de educação financeira, né? Se eu pego um jogo de educação financeira, eu jogo esse jogo, e aí eu perco todo o meu dinheiro naquele jogo, não vai acontecer absolutamente nada com a minha conta bancária. Que é Sim. incrível, né? Só que eu consigo viver aquela dor de ter perdido todo o meu dinheiro e da próxima vez que isso acontecer numa situação análoga àquela, eu posso falar, nossa, eu não posso fazer aquilo, senão eu vou viver uma dor maior ainda do que eu já vivi. E aí eu consigo aumentar esse meu repertório para poder lidar com essas situações. Então é nesse sentido que a gente está se preparando para o inesperado, porque a gente está criando uma série de situações que vão ter analogias com com o real, né? Então, assim, Sim. não é à toa que generais historicamente jogavam xadrez, porque exatamente era isso que o xadrez estava fazendo, estava treinando eles para situações estratégicas, onde eles veem que é interessante, talvez, perder um peão, por mais absurdo que seja, né, coisa da guerra, você Sim. perder um peão porque depois você vai ganhar toda a batalha, né? Então, acho que é nesse sentido que a gente tem um grande enriquecimento de repertórios de testes e de hipóteses, né? Você traz muitos conceitos da vida real para essa imersão que é o processo do jogo, né? E eu gostei muito do que você falou, aprender a aprender, né? Acho que esse é o grande Uhum. desafio dos educadores do momento, porque se você conseguir formar alunos que são adeptos, né, desse processo de aprendizado por si só, o futuro a gente ainda está construindo, né? Mas o fato é que você vai estar preparado para compreender esse futuro e desenvolver as habilidades necessárias. É importante também, não sei quem que me responde isso, mas acho que não confundir o jogo em si com outro processo que também tem sido muito discutido na educação, que é o processo da gamificação como um todo, né? São coisas diferentes. A gamificação ela tem a ver com você estabelecer talvez objetivos e à medida que os alunos vão evoluindo, você vai gamificando o processo de aprendizado, que também é uma coisa muito valiosa, a gente sempre tem falado muito aqui, mas é importante ter essa diferenciação do que é o jogo ali, uma aula, por exemplo, do processo de gamificação de uma escola ou de uma turma. Quem que me explica um pouco aí da diferença? Posso, Anne? Pode. Normalmente a gente chama de gamificação. Existe uma diferença que é quase acadêmica hoje em dia, porque cada vez mais tem se chamado de gamificação tudo a parte que você envolve jogos com educação, né? Mas estrito sensu tem uma definição onde a gente define que gamificação é você levar elementos de jogos para sistemas de não jogos. Então, no final num sistema gamificado, eu não tenho um jogo per se. Eu não tenho um jogo exatamente, mas eu tenho alguma coisa que é muito mais divertida porque eu trouxe esses elementos de jogos para aquele sistema. Eu vou dar um exemplo muito claro. Duolingo. Se você já fez Duolingo, idiomas lá naquele aplicativo do Duolingo, você percebe que você tem um avatar, você tem uma barra de progresso, você tem desafios para poder pular de níveis, você tem uma série de coisas, tem até às vezes tem chefões finais, né, que você vai enfrentar, onde você vai... Tudo aquilo você sente que tem um quê de jogo, mas nunca você sente de verdade que você está jogando. Não, você está realmente aprendendo o idioma, né? Mas ele é gamificado porque você tem esses elementos, né? Quando eu tenho, trabalhando agora, quando eu estou fazendo o trabalho da Galápagos com educação, aí eu estou levando jogos para educação. E aí existe realmente um outro tipo de conceito que às vezes as pessoas têm falado como gamificação e eu acho que
a tendência é acabar virando tudo a mesma coisa e virar ramos diferentes da mesma coisa. Mas ainda os acadêmicos, se você for perguntar, os acadêmicos vão falar, não é assim, né? É diferente. Então, e aí você tem que saber a diferença entre uma coisa e outra, tá bom? Legal. Olha, a gente está gravando esse vídeo, as pessoas vão assistir isso a qualquer momento, mas para quem tiver curiosidade, no dia 24 de julho, né? Então, que momento que a gente está vivendo no país? Algumas regiões ensaiando, né? Eu falo ensaiando porque as informações são dinâmicas, então não estou falando isso hoje, 24 de julho, amanhã pode mudar, mas muitos estados e muitas cidades ensaiando o retorno às aulas, né? É esse momento que a gente está vivendo agora. Eu tive a oportunidade já de, em outras conversas com vocês, aprender como os jogos ajudaram, inclusive, esse período mais intenso e acho que até inicial da quarentena, que, na minha percepção, foi o momento mais difícil para todo mundo, né? Tanto para educadores como para as escolas, obviamente, para os pais e para os próprios alunos, né? Imagina você explicar ali para uma criança, olha, amanhã você não vai para a aula, né? Porque tem um vírus, que não sei o que dizer. Foi um processo muito sensível e vocês me contaram o quanto os jogos ajudaram nesse processo, trazendo inclusive uma cooperação entre pais e alunos no processo de aprendizado, pais, alunos, professores, enfim. Nesse momento que a gente está se preparando para o retorno, né? Eu queria uma luz aí também de vocês, para esses educadores que estão nos assistindo, como que eu posso usar os jogos, de repente, por um processo até, eu não sei se eu vou usar uma palavra extrema aqui, mas talvez um processo até de ressocialização, né? Porque imagina como que é esse retorno depois de 4 meses aí em quarentena, é quase que uma reintegração, né? Imagina, a gente não sabe nem se as turmas elas retornam da maneira como elas pararam, né? Quais alunos voltam, quais não voltam, de que maneira que isso vai acontecer. Então, se vocês puderem dar uma luz para os educadores, acho que seria de muito valor nesse momento. Durante esse período de pandemia, até um dado interessante, foi a maior procura no Google nos últimos 5 anos pela palavra jogos educativos. Bateu o Dia das Crianças, bateu o Natal. Então, o que a gente viu e sentiu é muita procura dos pais que, nesse momento, acabaram tendo que tomar um pouquinho à frente também disso, de terem momentos ali em família e muitas vezes até as famílias tentarem descobrir esse momento de socialização, né? Porque tinha criança que passava muita parte do tempo na escola, os pais no escritório, trabalhando fora, e voltaram para isso. E também tentando, assim, como é que eu posso levar esse momento de aprendizado e tudo mais junto? E é difícil realmente para um pai que saiu da escola há 30 anos voltar ali para fazer aquela lição de matemática e tudo mais. E aí a gente viu muito também um movimento isso foi até uma ação que a gente fez, foi o Pretty and Play, que a gente liberou alguns jogos com atividades, e a gente viu até alguns professores utilizando os jogos. Então, levando o jogo ali na sala, virtual mesmo, usando as várias maneiras. A gente tem diversos jogos que a gente consegue jogar ali com todo mundo no online, levando ali para a sala. E é muito fácil depois levar para a família, né? Isso que eu acho muito, muito bom do que a gente consegue fazer, que a união que está ali na sala de aula, ele consegue ser transferido muito facilmente para casa, né? Para um momento de diversão, para um momento de união. Sim. Então, eu acho que assim, o jogo, ele traz muito essa possibilidade e ele vai, com certeza, do que aconteceu dos últimos meses, sair da casa e também voltar para a escola justamente por isso. E também, eu acho que toda essa mudança de quão viável é, às vezes, para um aluno ficar 100% ali na frente Sim. e não ter essa ludicidade, Sim. esse trabalho de outras coisas, né? Então, eu acho que o jogo vem para agregar isso, trazer uma possibilidade de você fazer uma atividade que envolva, de novo, a sua família, mas também a sala, e todo mundo possa participar num momento que seja agradável. Anne, antes de passar para o comentário do Fernando, eu queria só tirar uma dúvida. O programa Print and Play ainda está disponível? Tá disponível. Legal, acho que isso é importante, né? Print é imprimir, play é jogar, então qualquer pessoa consegue ali imprimir o jogo e já fazer uso dessas soluções. Depois a gente deixa o link aqui também para quem estiver assistindo acessar essa solução. Fernando.
Isso é legal, porque como a Galápagos faz parte de um conglomerado bem grande que é a Asmodee, eles têm uma série de soluções que foram sendo trabalhadas bem antes da pandemia já, e para que você possa fazer em casa, né? E eu acho que assim, que é interessante a gente pensar, a primeira reação dos pais quando teve o isolamento e acabaram as aulas é perguntar: poxa, mas eles vão perder todo o conteúdo, né? E sim, vão perder boa parte desse conteúdo, mas eu acho que a gente tem, uma vez que a gente passa o choque de pensar no lado ruim da coisa, a gente pensa, tudo bem, eles estão perdendo muita coisa, mas o que será que eles estão ganhando? O que será que a gente tem como oportunidade aí na história, né? Então, o tempo que eles não passavam tanto em casa, na escola, agora eles vão passar mais em casa. E o que eu posso fazer com os meus filhos, né? Então, assim, a gente está acostumado de certa forma, a terceirizar a nossa educação para as escolas, né? A passar a responsabilidade para as escolas. Então, assim, agora a gente está sendo recrutado a tomar um pouco de volta isso, né? Então, a pergunta é, como é que você vai trabalhar isso? Então, assim, a ideia é, o jogo em si não vai garantir nada, mas o que vai garantir? É a lente que nós trazemos sobre aquela atividade que nós fizemos, tá? Então, assim, como qualquer atividade que eu vou programar, eu vou ter que trazer uma lente sobre essa atividade, e aí, assim, se eu trouxer um jogo que tem um universo riquíssimo lá dentro, porque assim, se eu não posso levar meu filho para um parque, eu posso trazer um jogo onde ele vai falar sobre natureza, sobre várias coisas, eu vou falar sobre interações entre animais, uma série de coisas. E aí aquela conversa que eu tenho logo depois do jogo, ou então mesmo durante, eu falo, e aí, filho, o que você está achando? E a gente tem a oportunidade de trabalhar uma série de conhecimentos, trabalhar uma série de saberes que vão ser muito importantes, né? Então, assim, é legal a gente sempre perceber que sim, a gente tem sempre problemas, mas também juntos sempre vai estar aparecendo uma série de oportunidades que a gente pode estar trabalhando, né? Então, eu queria realmente ressaltar que eu acho que a gente pode usar esses jogos, eu pego esses jogos e eu costumo dizer o seguinte, que nem todo jogo educativo ele é divertido, mas todo jogo que é divertido ele pode ser educativo. E aí quem faz isso, quem vai trazer esse papel, somos nós, pais. Né? Eu tenho um filho aqui que ele adora jogar e toda vez que a gente joga, não é só ele que aprende, eu aprendo sobre ele. Eu aprendo uma série de coisas, ele me traz uma série de elementos super interessantes. Ele tem vai fazer 6 anos e ele me traz um universo de coisas que eu falo, caramba, que coisa legal, né? Então, assim, eu acho que é a gente sempre olhar para o que eu posso fazer, né? Acho que há 3 ou 4 dias atrás, o New York Times ele saiu com um artigo super interessante que falando que brincar e jogar importa, play, né? Que é brincar é mais importante do que nunca, né? Por que isso? Porque ele diz que dentro dessa história que o jogo, a brincadeira, ele vai ajudar você a lidar com estresse. Para as crianças, principalmente, elas lidam com estresse. Então, assim, a gente não percebe muitas vezes que as crianças estão estressadas, mas a gente vê uma série de alterações de comportamento deles. E aí a gente começa a perceber que tem alguma coisa que pode estar incomodando elas. E como é que a gente faz para lidar com isso? E aí o jogo vai trazer esse alívio de tensão. Do mesmo jeito que nós precisamos do nosso momento de válvula de escape, as crianças também vão precisar disso, e elas estão vivendo uma alteração de realidade muito forte que vai causar um certo estresse. E aí também, o que acontece? A gente tem uma série de questões onde crianças que viveram traumas em, por exemplo, tiroteios escolares dos Estados Unidos, elas depois de um tempo começaram a pedir armas para os seus pais. E aí qualquer pai de bom senso fala, não, de jeito nenhum, você ficou louco, você não entendeu nada do que você viveu, você quer uma arma. E aí, por bem ou mal, conscientemente ou não, alguns pais deram armas para seus filhos. O que eles começaram a notar é que essas crianças começaram a lidar melhor com a situação do tiroteio que elas tiveram, porque elas puderam ressignificar aquela situação tão traumática, tão horrorosa que eles tiveram. Então, assim, é muito legal a gente perceber como ela traz um ressignificado. Então, assim, você já deve ter ouvido algumas histórias de crianças que estavam brincando de pandemia, brincando de isolamento, falando do Covid. Eu sou o vírus, que eu não sei o quê. E isso é saudável. Precisa ter muito olhar muito claro sobre isso, bem crítico, mas isso, em geral, pode ser muito saudável porque ela justamente está ressignificando aquilo para ela. E aí ela está conseguindo lidar melhor com aquela situação que não era tão legal. E entender que essas dificuldades do mundo adulto, digamos assim, elas são interpretadas de outra maneira no mundo infantil, né?
Então, quando a gente está falando de armas, aqui é armas de brinquedo, enfim, é como que a criança, ela, de maneira lúdica, ela traduz tudo isso para o universo que ela vive, que não tem a complexidade, felizmente, que nós adultos enfrentamos, né? E Exatamente. o, Só o Vygotsky, eu sou um super fã do Vygotsky, né? Mas ele fala que a brincadeira na primeira infância, ela tem exatamente essa função, que é você aliviar a tensão entre você querer alguma coisa e você não conseguir. Então, o que acontece? Eu quero ser médico, mas eu não sou adulto ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou brincar que eu sou médico, né? isso. Isso alivia aquela tensão e aproxima mais do seu mundo, né? Legal. Anny, eu te interrompi? Anny, você ia falar alguma coisa? Não interrompeu. Tá. Bom, eu acho que eu tenho falado bastante já nas oportunidades que tenho tido de conversar com educadores de buscarem essa solução dos jogos, porque, como eu falei, que momento que a gente vive hoje é um momento em que o educador, muitas vezes, ele se sente fragilizado em relação ao uso das novas tecnologias, né? Porque a gente vive um momento em que uma criança de 5, 6 anos mexe, sei lá, num dispositivo eletrônico, né? Muito melhor do que nós, adultos e idosos, enfim. Então, isso enfraquece muitas vezes, parece a relação entre pai e filho, aluno e professor, avô e neto. E aí o jogo, eu acho que ele é esse ambiente onde é permitido que todos, né, deem a sua parcela de contribuição. E como o tempo voa, eu já tenho que ir para a nossa última pergunta aqui. Eu queria falar o seguinte, Anny, até pegando o gancho no que você falou, né? Nesse momento, as buscas por jogos cresceram. A gente sempre gosta de olhar para o futuro também. Como que você enxerga esse uso de jogos na educação do futuro? É uma tendência? Como que vocês têm mapeado isso, pensando numa nova educação, digamos assim, nessa era pós-Covid, ou no que todos têm chamado de novo normal? Os jogos, eles ganham força? O que vocês têm percebido disso? Sim, acompanhando, acho que por ser parte de um grupo, a gente consegue conversar com a empresa, né, que está em outros países. E a gente consegue ver muito o crescimento disso, da procura. No Brasil, a gente também está vendo muita procura por várias razões, não só pandemia, mas justamente por essa questão da conexão. O Tsukumo falou um negócio muito legal, mas o jogo também leva um pouco essa questão do pacto social, de você ter que obedecer regras e tudo mais. Isso cada vez está sendo mais e mais trabalhado, né? Então, a gente está vendo muito, sim, o crescimento parte disso, tanto para ensino bilíngue, trabalhar questões de habilidades sociais. Hoje, até fazendo uma conexão, né, a gente, querendo ou não, quando a gente fala de educação, a gente está falando do desenvolvimento humano. Então, a gente está desenvolvendo uma pessoa e o desenvolvimento, ele continua. A gente não sai da faculdade e parou, né? A gente está na empresa, a gente também está trabalhando isso. A gente escuta muito falar, assim, da parte de RH, falar que eles contratam pelo currículo, mas eles demitem pelos soft skills, né? Isso. Então, o jogo, ele vem para acrescentar isso. Você precisa trabalhar tudo isso. Não adianta você ter uma pessoa que tem um currículo 100% maravilhoso, estudou nas melhores escolas, mas na hora de trabalhar uma comunicação, trabalhar em grupo, lidar com uma frustração, ela não consegue, né? Isso vai chegar alguma hora. Então, a gente vê muito esse movimento da procura também para suprir essa necessidade ali já na base, né? De que a gente tem que trabalhar isso cada vez mais e mais. A gente também vê um crescimento muito grande na parte de pesquisas com jogos. Então, como eu falei, a gente tem a Game Lab, que dá bolsas para pesquisas relacionadas a jogo. E a educação é uma das áreas prioritárias para a gente. A gente, inclusive, vai anunciar futuramente que vai ter uma pesquisa no Brasil. Então, foi bem legal saber. E é voltado para essa área também. Então, a gente vê muito isso, a procura, e até nos eventos voltados para jogos, agora a gente tem dias dedicados para educação. Então, tem milhões de pessoas fazendo isso, desenvolvendo jogos específicos para educação, usando já jogos tradicionais, tanto como RPG ou qualquer outro jogo de mesa, em educação e com pesquisas sobre isso. Então, a gente vê um crescimento muito grande. Que legal. Fernando.
Eu acho que é legal a gente perceber que o jogo é uma das mídias mais interativas que a gente tem, né? E é uma das mídias mais engajantes. Então, assim, o que acontece? Eu posso estar até numa live e olhando meu celular, eu posso estar assistindo TV e lendo livro, mas eu não posso, é muito difícil eu estar jogando e fazendo alguma outra coisa, né? Inclusive, até um pouco, um dos maiores sinais de que o jogo não está bom é quando a pessoa está jogando e ela está com o celular do lado. Né, o jogo não está legal, né? Então, eu acho que por causa disso que eu acho que o jogo está ganhando tanta força na educação, porque na verdade a gente está com uma geração aí que se desliga assim, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que trazer experiências cada vez mais interessantes para que ela possa realmente se engajar com aquilo e possa aprender de uma maneira muito mais eficiente, né? Então, o que eu acho que a gente tem que perceber também é assim, ao mesmo jeito que a Anne falou que em coisas de educação a gente tem uma parte de jogos, a gente tem uma parte de educação, nos grandes congressos de educação a gente tem o stand da Galápagos e é um dos stands que mais faz sucesso, assim, Pessoal, coisas do mundo virtual, a gente teve uma pequena queda, mas estamos voltando. O Fernando estava falando que nos congressos educacionais o pessoal busca o stand da Galápagos, é isso? Pois é, o stand da Galápagos é um dos mais cheios, é muito louco. Eu não preciso que vocês acreditem em mim. Se vocês forem no Congresso do Saber, por exemplo, que é um dos maiores congressos de feira educacional do país, vocês vão lá no stand da Galápagos, é um stand desse tamanho, mas ele enche, assim, aqueles stands super produzidos, não vai tanta gente quanto vai no stand da Galápagos. Então, assim, essa tendência que a gente tem de pessoas querendo procurar essa mídia mais engajante, ela é muito legal, né? Porque a gente pode agora trazer acho que a grande competição que existe hoje é a competição pela atenção das pessoas, né? Então a gente está procurando como é que eu faço para chamar a atenção. E o jogo faz isso naturalmente, que é muito legal, né? Sempre que alguém fala, eu não gosto de jogo, eu pergunto, tá, que tipo de jogo você não gosta? Porque não é possível, né? As pessoas acabam não achando um jogo certo ainda, né? E por isso elas não gostam. Então, na hora que você começa a perceber que você andar na calçada sem pisar na linha é um jogo, você começa a tá, eu jogo. Sabe? Eu não sabia, e quem mas nunca eu fez jogo. isso, né? Pois é. Então, essas coisas que eu acho que a gente precisa perceber que jogar não é uma coisa supérflua, alguma coisa que você faz quando pode, mas é uma necessidade humana. Né? E a gente tem essa necessidade de realmente ser lúdico, e quando a gente tem uma empresa como a Galápagos que traz essa ludicidade de uma forma tão legal, com jogos tão modernos, e pensando que o mais legal, que esses jogos eles trazem a ideia da jornada do usuário, eles vão pensar muito bem o que é legal, o que não é legal no jogo, então eles vão tirando aquelas coisas antigas que a gente tinha, que não eram tão legais, como Fique Sem Jogar, Volte Duas Casas, uma série de coisas que não eram tão legais, elas vão sendo eliminadas. E aí o jogo para de ser aquela atividade que eu faço no dia que a praia estava chovendo, e vira uma atividade de verdade, onde eu vou realmente lá para fazer isso. Então, se eu tenho isso, eu tenho recortes interessantes para poder trazer situações interessantes, trazer vivências, experiências interessantes para os meus alunos, para as minhas crianças, para os meus jovens, e a partir disso eu consigo trabalhar em cima dessas experiências que eles tiveram. É isso que eu acho que é tão legal. Legal, muito bom. Acho que a dica que fica para os educadores é quem não tem experiência, comece, né? Procure lá o site da Galápagos, procure o projeto Print and Play e comece. Acho que é uma experiência, uma experimentação. Nesse momento, como eu falei, que a gente torce muito para que as aulas possam voltar à normalidade o mais breve possível, acho que é um ótimo momento, né, para experimentar uma ressocialização dos alunos a partir dos jogos. Anne Solai, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelo bate-papo. Fernando de Socorro, muito obrigado também. E que a gente tenha mais conversas como essa. Para mim foi ótimo, eu sempre aprendo com vocês e espero que a gente possa se ver em breve. É ótimo. Posso só deixar um e-mail para todos os educadores que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais da parte de educação da Galápagos? A gente tem um e-mail que é educação, sem acento, @galapagosjogos.com.br. Pode entrar em contato com a gente, escola, educador, que a gente dá maior atenção e vê como melhor atender vocês. E o site é galapagos.com.br também. galapagosjogos.com.br. galapagosjogos.com.br. De lá também tem acesso às ferramentas, a todo o material de vocês. Perfeito? Exatamente. Certo? Pessoal, obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. Obrigada. Que a gente possa voltar a se falar em breve, tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Até